Eu sempre notei algo de estranho no restaurante mais famoso da Fenda do Biquíni, o Siri Cascudo. Aberto para sempre. As aparências, ele é só um restaurante famoso comum, mas é justamente isso que o seu siriguejo quer que você pense, porque na real, o Siri Cascudo não é um simples restaurante, ele guarda um segredo oculto e perturbador, algo macabro que podemos analisar em vários momentos. Existe um sentimento que todos nós fãs de Bob Esponja conhecemos bem, mesmo que nunca tenhamos parado para nomeá-lo, é uma sensação de vazio que paira sobre o restaurante mais famoso da Fenda do Biquíni. Não importa o quão barulhento ou cheio de vida ele pareça, há um eco de solidão em seus corredores, uma quietude por trás da risada do Bob Esponja. É a sensação de que nos cantos escuros, onde a luz da cozinha não alcança, algo está sempre nos observando. Pode parecer loucura, mas se a gente juntar as peças, faz total sentido. 3 episódios icônicos, quando vistos por essa perspectiva, revelam uma história de terror. Vamos analisar o Turno Macabro, a festa de Halloween e o dia que seu siriguejo Bob Esponja cometerem um ato impensável. Prepare-se, porque depois de hoje, o Siri Cascudo nunca mais será o mesmo para você. Nossa primeira pista está no episódio de Halloween Calça Assustada. O Halloween é uma data em que as pessoas se fantasiam de monstros. No Siri Cascudo, a dinâmica é invertida. O resto do ano é a fantasia, a máscara da normalidade. O Halloween é a única noite em que a entidade pode tirar sua máscara e mostrar sua verdadeira face. E todos ao seu redor celebram isso, pensando que é apenas uma festa. O seu siriguejo, que parece um chefe avarento, na verdade age como um sacerdote para essa entidade. As decorações, os jogos, tudo é um ritual sagrado ou uma oferenda. E o Bob Esponja tem um papel perturbador nesse ritual. Para ser assustador, ele simplesmente raspa seu corpo até virar uma esfera com o cérebro exposto. Pense no simbolismo. Na noite importante para a entidade, seu servo mais puro e devoto oferece sua própria consciência. Ele se torna um fantasma, o que a entidade faz com todos seus funcionários. Os transforma em almas ocas presas em um ciclo. O holandês voador, o fantasma mais temido, fica genuinamente intimidado pelo Bob Esponja. Por quê? Porque o holandês voador é apenas uma lenda. O que ele vê no Bob Esponja e no Siri Cascudo é um horror de uma ordem diferente. Ele reconhece uma maldade real, primordial, e ele vê uma alma que se entregou voluntariamente à escuridão. O mestre do terror reconhece uma força maior e foge. Aquele Halloween não foi sobre fantasias, foi sobre a afirmação do poder da entidade. Agora, a nossa segunda evidência nos leva ao episódio Turno Macabro, onde o Siri Cascudo fica aberto 24 horas por dia. A decisão de abrir 24 horas não foi do seu siriguejo, foi a entidade que habita no restaurante. Com a chegada da noite eterna, sua fome se tornou insaciável. Ele exigiu um banquete sem fim, e seu siriguejo, seu servo mais dedicado, a obedeceu. Na ausência da luz do dia, o véu da normalidade se rasga. O lugar se torna um pouco isolado e terroroso. As luzes piscando não são falhas na fiação, são os espasmos de uma consciência lutando para se manter no mundo físico. A gosma verde que escorre pelas paredes não é sujeira, é a essência da entidade. E o telefone que toca incansavelmente, com apenas silêncio do outro lado, é a entidade tentando se comunicar. E a história do Zé do Picadinho, do Lula Molusco ao tentar assustar o Bob Esponja, descreve um antigo cozinheiro que enlouqueceu naquele restaurante. Ele acha que está inventando, mas na verdade, está vindo de um médium para a entidade contar sua própria história. O Zé do Picadinho é real. Ele é o fantasma de uma vítima anterior, a prova de que o Siri Cascudo tem um longo histórico de consumir seus funcionários. Os 3 sinais da chegada do Zé do Picadinho é as luzes piscando, o telefone tocando e o ônibus fantasma. Não são elementos de uma história de terror, são os sinais literais de que a presença da entidade está no auge. O Turno Macabro não é uma paródia de terror, é um documentário sobre a verdadeira natureza do Siri Cascudo. A atmosfera é assustadora, os rituais são reais, mas até onde a influência do Siri Cascudo pode ir? Nossa terceira e mais chocante evidência prova que ela pode levar até pessoas boas a cometerem atos de pura maldade. Vamos ao dia em que eles tentaram se livrar do inspetor de saúde. O hambúrguer perigoso. O inspetor de saúde não é apenas um burocrata, ele apresenta a ordem e limpeza, tudo que ameaça a existência sombria da entidade. Sua chegada é um ataque direto e a entidade se defende através de seus servos. Veja a corrupção do Bob Esponja, ele é a pureza encarnada. No entanto, sobre a influência da entidade, ele se diverte ao criar um hambúrguer perigoso. Essa alegria sádica não é dele, é a malência da entidade fluindo através dele. E então, o momento que define tudo. O inspetor se engasga e desmaia. A conclusão de seu siriguejo é imediata e sem hesitação. Ele morreu. Não há pânico, não há pedido de ajuda. A voz que sussurra em sua mente é clara. Corpo é uma ameaça no restaurante e deve ser protegido. A decisão de enterrar o corpo não é decisão humana, é um comando direto da entidade. O diálogo do seu siriguejo é um pacto de sangue. Estamos juntos nessa, Bob Esponja. Cúmplices. Ele está formado
formalizando a servidão de ambos ao seu mestre sombrio. Eles não estão salvando o negócio, estão apaziguando dos seus antigos e ciumento. Este episódio mostra o quão longe a influência do Siri Cascudo pode ir, transformando seus cativos em monstros. E então as peças se encaixam, né? O episódio de Halloween mostrou seu ritual anual. O turno macabro revelou a atmosfera de predador do restaurante. E o hambúrguer perigoso mostrou a sua diretriz de autopreservação a qualquer custo. A entidade do Siri Cascudo não desapareceu, ela está lá. Em cada episódio, ela é a razão da paranoia do seu siriguejo, da depressão do Lula Molusco e da necessidade frenética do Bob Esponja de trabalhar, são todos sintomas de uma possessão lenta e duradoura. Então da próxima vez que você assistir, ignore as cores, preste atenção no silêncio, no vazio entre as mesas e pergunte a si mesmo: se o Siri Cascudo é um lugar de trabalho tão terrível, por que ninguém nunca vai embora? Talvez a resposta seja simples: eles não podem. A armadilha, uma vez fechada, nunca mais solta sua presa. Mas ainda restou uma ponta solta, da qual não podemos esquecer nesse mistério: o principal vilão que orquestra todos esses funcionários para alimentar a entidade, o seu siriguejo. Aos olhos de todos, ele é apenas um chefe maluco, mas ele é muito mais que isso. E é isso que vamos entender agora: como e por que o seu siriguejo é o ser mais perigoso de toda a fenda do biquíni. A gente sempre resumiu o siriguejo a uma palavra: avarento, ganancioso e pão duro. Mas se eu te disser que a gente entendeu tudo errado, a obsessão dele por dinheiro não é sobre riqueza, é sobre poder, é sobre alimentar a entidade que deu a ele tudo o que ele tem. Pensa comigo, o dinheiro na nossa sociedade é uma representação de energia, de tempo e de vida gasta. Cada moeda que entra naquele caixa da registradora não é só um metal, é um tributo, é uma oferenda de energia vital drenada dos cidadãos da fenda do biquíni, que vai direto para a entidade que habita no restaurante. Aquele escritório dele, que parece um baú de tesouro, não é um escritório, é um altar. É a reza que ele faz toda noite, abraçado com as suas notas e moedas. Não é de amor, de dinheiro, é um cântico de devoção ao seu mestre sombrio. Ah, mas isso é só uma teoria. Será? Vamos para a prova definitiva: a arma fumegante que o próprio desenho nos deu. No episódio O Exército do Plâncton, o Plâncton finalmente consegue acesso ao laboratório secreto onde o hambúrguer de Siri é feito. E o que a gente descobre? A receita do ingrediente secreto é revelada. E o ingrediente principal é 4 kg de plâncton pulverizado. A gente riu, achou que era uma piada de humor do seu siriguejo para zoar o plâncton, mas não é piada, é uma confissão. O hambúrguer de Siri, a comida que todos amam e que mantém o Siri Cascudo vivo, exige o sacrifício de sangue literalmente. A receita não é um modo de preparo, é um feitiço, um ritual de sangue que imbui cada hambúrguer com um poder viciante sobrenatural, garantindo que o rebanho sempre volte para comer mais. Isso redefine completamente a rivalidade entre seu siriguejo e o plâncton. Não é uma briga de negócios, é uma guerra santa. O plâncton não quer roubar uma receita para vender hambúrguer, ele quer roubar o feitiço, ele quer o controle da entidade para si. Ele sabe o verdadeiro poder que mora ali no Siri Cascudo. Afinal, os dois eram amigos quando criança, e ele o deseja. O seu siriguejo não está protegendo um segredo comercial, ele está protegendo a fonte do seu poder. Agora que a gente entende o papel do seu siriguejo, a situação do Bob Esponja e do Lula Molusco fica ainda mais trágica. Eles não são só funcionários, eles são duas faces da mesma moeda sacrificial. Bob Esponja é o devoto perfeito. A entidade não precisa quebrar o espírito dele, porque ele o entregou de bom grado. A alegria infinita e racional dele em trabalhar não é uma característica de personalidade, é o resultado de uma lavagem cerebral completa. Ele é o servo ideal, que encontra o paraíso na sua própria prisão. Por que você acha que a casa dele é literalmente ao lado do trabalho? A entidade não o deixa ir para longe. Ele vive e respira, dorme sobre a sombra do seu templo. Ele é o cordeiro feliz, caminhando sorridente para o abate diário. E o Lula Molusco? Ah, o Lula Molusco é a parte mais triste dessa história. Ele é a prova viva de que acontece quando há uma luta contra a processão. Toda a amargura, todo o sarcasmo, toda a depressão dele é o som da alma dele sendo lentamente digerida pela entidade. Ele se agarra à sua clarineta e à sua arte como uma forma de lembrar de si mesmo, quem ele era antes de cair na armadilha. São tentativas desesperadas de manter uma fagulha individual do que ele era, mas ele nunca consegue. Toda vez que ele tenta sair, algo dá errado. Toda vez que ele busca a felicidade longe dali, o universo parece conspirá-lo para trazê-lo de volta ao seu posto, atrás daquele caixa registradora. Não é o universo, é a entidade. Ela se recusa a soltar o seu alimento. A casa do Lula Molusco também é ao lado do Siri Cascudo. Ele e o Bob Esponja são dois prisioneiros em uma cela vizinha. Um deles aprendeu a amar as grades, o outro ainda se lembra do que é o céu. Então vamos juntar tudo. O Siri Cascudo não é um restaurante, é um organismo predador disfarçado de restaurante. Ele foi fundado através de um pacto sombrio feito pelo seu siriguejo, que ofereceu sua alma e a de outros em troca de poder. Ele se alimenta de energia vital dos clientes, canalizadas através do dinheiro, e os mantém presos num ciclo viciante, graças a um hambúrguer feito com um feitiço. Ele mantém seus servos em um estado de servidão eterna, ou pela completa submissão alegre, como Bob Esponja, ou pela lenta dolorosa digestão da alma, como Lula Molusco.
O que a gente assiste em Bob Esponja Calça Quadrada não é uma comédia infantil, é um registro. É a crônica de um lugar onde a esperança vai morrer e onde a fome de uma entidade nunca e jamais será saciada. Da próxima vez que você ouvir a risada do Bob Esponja, preste atenção. Talvez não seja uma risada de alegria, talvez seja o som da loucura de alguém que esqueceu que está preso. E da próxima vez que você ver o seu siriguejo contando o seu dinheiro, lembre-se, ele não está contando lucro, ele está contando almas. E pra você entender de fato esse vazio de Bob Esponja, vou deixar um trecho aí da teoria do vazio do Bob Esponja. Aí você dá uma olhada. O vazio de Bob Esponja. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Os episódios antigos de Bob Esponja são estranhamente nostálgicos e ao mesmo tempo bizarros, tanto pelas cores estranhas como pelas histórias macabras que os episódios retratavam. Um exemplo é o Zé do Picadinho, que todo mundo conhece. Mas hoje nós vamos falar sobre um fenômeno profundo sobre o Bob Esponja. Eu vou te explicar o que de fato é o vazio desse desenho e desvendar um segredo que estava enterrado há séculos, que ninguém, quando digo absolutamente ninguém, sabia a resposta. E eu vou te revelar esse mistério que você é obrigado a saber no fim do vídeo. Nós vamos dividir esse vídeo em partes. Então presta muita atenção para não perder nada. Começando com o que de fato é o vazio. É aquilo que não tem nada. Ou pior, aquele lugar que parece estar vazio, mas que de algum jeito dá a sensação de que algo pode estar te observando. Todo mundo já viveu isso de alguma forma. Pode ter sido voltando sozinho para casa à noite, entrando em um lugar deserto, ou até sem querer, olhando para o mar escuro e percebendo que você não faz ideia do que tem lá dentro. E quando a gente fala de Bob Esponja, esse vazio aparece em dois momentos muito específicos no desenho. Momentos que, se você prestar atenção, quebram completamente o tom leve do desenho. O fundo do mar é por si só um lugar estranho. A gente costuma imaginar o oceano como algo bonito, cheio de vida e cores. Mas na verdade, quanto mais fundo você desce, mais silencioso, escuro e hostil ele se torna. E é aí que Bob Esponja vive. Uma pequena cidade chamada Fenda do Bikini, cercada por quilômetros e quilômetros de nada. Um nada frio, silencioso e que engole a luz. Agora imagina sair dessa bolha e entrar em um lugar ainda mais isolado, ainda mais vazio. Foi isso que aconteceu em um dos episódios mais estranhos e bizarros de Bob Esponja, e é sobre ele que vamos falar agora, a Fenda da Pedra. Primeiramente, vamos entender o que de fato acontece nesse episódio, para depois prosseguirmos para o mistério. Tudo começa com o Patrick e o Bob Esponja saindo tarde do Mundo da Luva, aquele parque famoso que sempre aparece no desenho. Então o ônibus chega para eles voltarem para casa. Porém, quando eles entram, Bob Esponja esquece de pagar a passagem, e se dá conta que esqueceu a sua carteira. O foda é que ele fica batendo no motorista com seu balão diversas vezes. Deixa eu pegar minha carteira. Não, pera, deixa eu olhar do outro bolso. Não. Patrick, dá um trocado aí. O motorista fica extremamente puto com ele e manda ele se sentar de uma vez. Obrigado, senhor. Quando o Patrick pergunta pro Bob Esponja o que é deixando a Fenda do Biquíni, que ele havia visto em uma placa pelo caminho. Ô Bob Esponja, Fala, Patrick. onde é deixando a Fenda do Biquíni? Onde você viu isso? Acabamos de passar a placa, agora você está deixando a Fenda do Biquíni. Quando do nada, eles descem um buraco extremamente profundo, mais conhecido como Fenda da Pedra. É nada mais nada menos do que a Fossa das Marianas, a parte mais profunda do oceano. Quando eles chegam, o motorista simplesmente expulsa os dois igual cachorro, desse jeito aí. Mas, senhor, temos que voltar pra fenda do biquíni. E o pior é que isso não é nem o ápice do vazio que ainda vai acontecer. Não sei vocês, mas esses episódios passam uma vibe mística. É como se algo nos observasse nesse episódio. Eu sentia isso quando eu era criança e continuo sentindo hoje a mesma sensação, o que nos mostra que isso definitivamente não é normal. Mas, além da parte bizarra do episódio, tem algo que me faz rir até hoje. É uma piada que se encaixa perfeitamente nos dias atuais. Olha, eu não consigo nem distinguir os banheiros. Isso vai ser fácil, Patrick. É só esperar alguém sair e aí a gente fica sabendo. É melhor esperar mais alguém sair. O Bob Esponja pede para o Patrick esperar ali no ponto enquanto ele compra as passagens de volta para casa. Mas assim que ele vira as costas, algo absurdo acontece. Simplesmente, o motorista pega o Patrick à força, deixando o Bob Esponja para trás. Ele até tenta correr atrás do ônibus, mas não o alcança. Então, Bob Esponja decide esperar pelo ônibus novamente no ponto. Mas é aí que a sacanagem começa. Presta muita atenção nessa parte, porque é aqui que as coisas começam a deixar de ser engraçadas e se transformarem em algo perturbador e bizarro. Simplesmente do nada, vem um vento muito forte, levando o balão do Bob Esponja. Quando do nada aparece um ser estranho e corre na direção do balão dele, fazendo esse barulho estranho pela boca. Segura esse ônibus! De novo, não! Com licença, senhor. Pode me ajudar? Enquanto ele espera um ônibus, ele começa a sentir fome e decide comprar um doce na máquina de frente ao ponto. Mas por um momento a gente começa a perceber que realmente tem alguém observando ele nas sombras, porque literalmente isso acontece.
Bob Esponja tenta de tudo, o cara até se transforma em um banco, mas sem sucesso. Agora tu se pergunta, como é que os outros motoristas sabem que não devem parar para aquela esponja amarela? O que nos reforça ainda mais a sensação de ter algo ali observando ele na escuridão. Após várias tentativas frustradas, Bob Esponja decide finalmente ir até a estação de ônibus. Porém, quando ele chega lá, ele se depara com uma fila enorme e cheia de criaturas estranhas. E quando enfim a vez dele chega, o atendente diz que as passagens haviam acabado e que ele teria que esperar até amanhã. O Bob fica puto e diz que só sai dali com a passagem em mãos. Até que isso acontece. Espera, Fechado. eu ainda não terminei! Você está me ouvindo? Insisto que é uma escuridão bem avançada. Ei, se eu fechar os meus olhos, não vai parecer tão escuro. Então, com medo desses barulhos estranhos, ele sai correndo, mas quando percebe, era apenas aquele peixe estranho que ele tinha visto mais cedo. Ele recuperou o balão do Bob Esponja, mas antes que o Bob perceba, ele o amarra na sua mão, fazendo ele voltar para a superfície e assim o episódio acaba. Mas o estranho é que esse episódio não teve uma pitada de humor como todos, e muito menos seu final terminou sem nenhuma explicação. Ou seja, tinha algo bizarro escondido nesse episódio. E é isso que vamos entender no próximo da lista. Mas primeiro, se você gosta de curiosidades diversas e interessantes, se inscreve no meu segundo canal, Davizeira Explica. Os vídeos lá vão ser parecidos com os daqui, mas com temas mais curiosos. Eu vou deixar o link no comentário fixado e na descrição desse vídeo. Se você quiser assistir o vídeo completo, vou deixar aí no comentário fixado para vocês assistirem. Chegou a hora que você chama o ADM de maluco nos comentários com essas teorias bizarras. Deixa aqui embaixo o que você achou dessa teoria maluca e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Tamo junto!